Olá, meu nome é Gabriel Ricardo, aqui do Farol da Liberdade. Bom dia! Mais um devocional onde estamos aqui. Hoje nós falaremos do rancor e da importância de nos livrarmos dele. E o que me inspirou a falar sobre esse tema exatamente foi a cadeirada que o Datena deu no Marçal. Que situação! Hoje leremos o texto aqui de Efésios 4, 31 e 32, né? Para evitar que a gente pegue as banquetas e atinjamos os outros por aí, não é? Então eles tinham ali uma rixa significativa, uma briga entre eles, provocações nos bastidores e na prática. E ali o cara perde o controle, fica maluco e parte para cima, vai para porrada, sendo que ele deveria buscar pelo caminho do autocontrole, né? Até pega um pouco mal para ele como candidato a prefeito. Mas vamos aqui para o texto. Efésios, carta de Paulo aos Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Que belíssimo texto de Paulo, aqui aos Efésios. O rancor, ele é um veneno que você bebe querendo que o outro morra, não é? A Bíblia, ela está repleta de histórias que desenham para nós, que ilustram o quanto o rancor é perigoso em nossos corações, o quanto ele tem de potencial destrutivo para relacionamentos e vidas das pessoas, né? Você tem a narrativa de Caim e Abel, logo no início da Bíblia, o primeiro homicida narrado na Bíblia. Irmãos, filhos de Adão e Eva, ambos oferecem sacrifícios a Deus, e Deus se agrada da oferta de Abel e não gosta da oferta de Caim. Na hora, pau fechou, Caim vai lá e mata Abel. E o rancor, a raiva, a inveja misturada com a raiva, que é uma espécie de definição para o rancor, cega Caim, afasta ele completamente de Deus, deixa ele irado, transtornado com seu irmão, e ele vai lá e mata o irmão. Vai lá e acaba com a vida dele. Outra história anedótica de exemplos de famílias, né, que tem esse problema também é Esaú e Jacó, né? Jacó engana o próprio irmão para roubar a primogenitura dele. Depois você pode ler, tá? Gênesis 27, exatamente. E Esaú ele fica tão transtornado, com tanta raiva, com tanto rancor, que ele promete: eu vou te matar. Se você ficar aqui, eu vou te matar. Ele foge, né? Jacó foge. E depois, quando ele volta, né? É até engraçada a narrativa, que ele manda uma comissão de camelos, né? Ele manda a esposa que ele gostava um pouco menos na frente, manda os filhos dessa esposa na frente, e ele com a esposa dele amada vai atrás, que ó, vai chegando a turma aí, se ele for matando o pessoal, eu recebo a notícia de algum mensageiro e meto o pé, né? Porque eu não encaro meu irmão diretamente. E aí Esaú recebe ele depois e fala: ô bobo, não precisava de tudo isso não, eu também tenho aqui minhas coisas, eu já te perdoei. Então você vê esse paralelo entre irmãos, ambos rancorosos, ambos com a promessa de matar o outro, ambos com esse desejo no coração. Porém, Esaú não mata o seu irmão. Ele lida com esse sentimento, deixa o tempo passar e supera. Caim não. Caim vai lá e mete a porrada. O rancor ali, né, entre Esaú e ele dura anos, décadas, até quando Deus traz de fato uma reconciliação, que só existiu porque não existia mais rancor, obviamente. Essas histórias entre famílias,
Elas nos mostram o quanto o rancor ele é perigoso e ele é destrutivo para todos nós. Mas também elas desenham para nós o quanto o perdão e a reconciliação são necessárias e possíveis. Deus torna o retorno, a reconciliação um ato possível através da graça dele. Geralmente o rancor ele é enraizado nos nossos corações quando nós sentimos que nós somos de alguma maneira injustiçados, traídos. É uma reação natural, né? Vem por dentro, sobe aquela raiva igual uma panela de pressão. E aí você quer se vingar. Não, não, eu vou me vingar. Eu vou ter minha vingança. E aí, num primeiro momento, a pessoa mantém uma mágoa, ela se distancia daquela pessoa. No entanto, com o distanciamento, a tendência é que se houver essa raiz de rancor dentro do coração, ela aprisiona cada vez mais aquela pessoa rancorosa num ciclo de amargura. A pessoa se torna uma pessoa ruim de se conviver. Uma pessoa que só fala daquilo, que tem fixo aquilo no coração dela. Ela se torna impraticável para o convívio, tamanho o rancor que ela guarda dentro de si. E isso afasta ela não só das pessoas ao redor, mas também da comunhão plena com Deus, né? Afasta a pessoa de todo mundo. Caim, ele permite que esse ressentimento, que esse rancor tome conta. Mesmo após Deus avisar ali, ele na passagem, você pode ler aqui na Bíblia depois, Gênesis 4. Olha, Deus diz, o pecado está à porta, cabe a você controlá-lo, controle suas paixões, controle o seu rancor, controle sua raiva. Você vai fazer uma besteira. E ao invés dele dominar a raiva, de seguir o direcionamento de Deus, ele permite que ela domine ele, que ela controle ele. Então, Esaú, mesmo consumido pelo rancor, depois da traição ali de seu irmão, e de anos de separação entre ambos, há a reconciliação. Ele opera Deus, né? Ele opera um verdadeiro milagre na relação e reconcilia tudo para que eles pudessem viver novamente em paz. Aqui, no texto de Efésios que nós lemos, Efésios 4, 31, 32, Deus, através de Paulo, nos dá uma diretriz muito clara para nos livrarmos da amargura, livrarmos o nosso coração desse veneno e perdoarmos, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então, o rancor, ele pode parecer um senso de autojustificação, porque muitas vezes você é rancoroso com alguém por uma razão concreta, não é brincadeira. Às vezes alguém fez algo terrível para você. E aí você se torna rancoroso com ela. Mas o perdão é um chamado divino. E não é importante para o outro, é importante para você. Para que você, apesar de ter razão, abdique da sua vingança. Abdique do seu desejo de justiçamento. Então, a sua retribuição não vai ser baseada no que a pessoa merece, mas na graça, no perdão. Assim como Deus te perdoou, a bagaça que você é, o pecador que você era. Deus perdoou. Perdoe o outro. Abra seu coração a essa possibilidade. E assim como nós fomos perdoados desses pecados terríveis que todos nós temos, porque Paulo mesmo diz que todos pecaram e todos são destituídos da glória de Deus. Nós somos, por este motivo, chamados a estender a mão, estender o perdão àqueles que nos fizeram mal, a todos eles, libertando o nosso coração e não o deles, desse ciclo de amargura e de raiva
enraizada no fundo da sua alma. Então, pensando em como que você vai viver no dia a dia, com menos rancor, sem dar banquetada nas pessoas que te provocam. Examine seu coração. Há dentro dele rancor? Você consegue reconhecer isso dentro de você? Peça para que Deus revele isso para você hoje. Nós vamos orar nesse sentido. Que Ele revele todas as amarguras e essas raízes de ódio e de raiva no seu coração. Peça forças para Deus para que Ele te dê capacitação para que você libere perdão nessas situações. Outro exercício também, ore por aquele que feriu você. Olha, tem casos que são muito difíceis mesmo. Pessoas que abusaram fisicamente de outras, pessoas que roubaram, traíram. É muito difícil. A porta é estreita, o caminho de Cristo é um caminho extremamente difícil. Mas quando você coloca o seu coração em serviço do outro que te fez mal e ora por essa pessoa, para que ela vá bem, para que ela seja perdoada, você abre caminho para o perdão dentro de você mesmo. Quando você ora por aquele ou aqueles, né, pode ser mais de uma pessoa, que magoaram você, Deus vai trabalhando e desenvolvendo as condições para que nós tiremos essa raiz amarga do nosso coração. E, por último, seja intencional com o seu perdão. Perdoar não significa que você vai esquecer o que a pessoa fez por você. Minimizar, tirar de perspectiva, justificar. Não. É escolha. O perdão é uma escolha. Onde você escolhe que o rancor, a raiva e o ódio no seu coração não vão dominar suas ações. E nós temos que pedir para Deus graça para perdoar. Graça para perdoar. Assim como você foi perdoado por Ele. Cristo fala na oração que Ele nos ensinou no Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, ou perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É assim. Perdoa-nos na medida em que somos capazes de perdoar. Isso não é brincadeira. Jesus não colocou essa frase na oração por estilo, por estética. Ele colocou por uma razão específica. Para que você pudesse de fato perdoar aqueles que hoje te devem, estão em dívida emocional, financeira. Liberte-se. O rancor corrói sua alma. Ele vai solapando o terreno da tua alma, te impedindo de viver em paz, em plenitude, em comunhão plena com o Espírito Santo. E aproveitando a verdadeira alegria, o contentamento que Deus nos dá. Que você, hoje, possa seguir o exemplo de Esaú. Incentivo que você leia depois o texto. Que ao invés de você buscar por vingança, que você buscar por justiçamentos de terceiros, você busque pela reconciliação e pelo perdão. Que você possa seguir aqui o chamado de Paulo em Efésios, deixando de lado a amargura, buscando o perdão que Cristo oferece para nós e para os outros. O caminho do perdão não é mole, ele não é fácil, mas ele é o único caminho que traz a verdadeira libertação. Liberte o seu coração da amargura hoje. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem. Na tua oração, o Senhor diz para que
O Senhor nos perdoe na medida em que nós perdoamos. Portanto, não queremos seguir em dívida contigo, Senhor. Queremos ser capazes de perdoar aqueles que nos fizeram mal, mal concreto. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Porém, em suas mãos está a única vingança possível. O Senhor é nosso advogado, nosso juiz, e nos trará justiça diante das injustiças que foram feitas para conosco. Permite-nos, Senhor, descansarmos e compreendermos que o Senhor, e somente o Senhor, é capaz de trazer verdadeiro juízo, e não nós. Tire dos nossos corações ideações rancorosas e maldosas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos traz plena condição de perdoar aqueles que nos fizeram mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vá para o teu dia em paz, reconhecendo dentro de ti toda a raiz de rancor e amargura, e deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. É desejo dele que você tenha um coração como o de Cristo e seja capaz de perdoar até as maiores maldades que as pessoas fizeram contigo. Em nome de Jesus. Amém.